Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Moisés e nós estaremos falando sobre a importância da Bíblia para o discípulo de Jesus. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso 19, ele diz: "Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração." Um dos elementos importantíssimos para o crescimento espiritual do discípulo de Jesus é seu entendimento a respeito da Bíblia, a sua compreensão a respeito da excelência da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E nesse trecho de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina 3 importantes verdades a respeito da Bíblia e que nós, como discípulos do Senhor, jamais devemos esquecer. A primeira verdade que Pedro claramente nos ensina a respeito da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo de Deus. É um livro especial, é um livro único. E é exatamente isso que ele afirma nos versos 20 a 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Pedro nos mostra que as profecias registradas nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, não foi produto de mera especulação, de mera opinião dos profetas, daqueles homens. Mas ele claramente afirma que toda profecia registrada nas Escrituras, ela foi dada por Deus. Ela veio da parte de Deus. É o registro da voz do Senhor. Então ele diz que aqueles homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o discípulo do Senhor Jesus, ele precisa ter uma compreensão exaltada das Escrituras, porque ela mesma afirma ser a palavra de Deus. Então quando eu leio a Bíblia, eu preciso crer e compreender que eu estou ouvindo a voz do Senhor. A fala de Deus me alcança através das Escrituras. Esta é a primeira verdade que Pedro nos ensina. Mas a segunda verdade que ele nos mostra a respeito das Escrituras é que as Escrituras é o registro de profecias cumpridas, de profecias comprovadas. Ele afirma que as profecias registradas nas Escrituras, ela teve comprovação histórica, elas se realizam. E especificamente a plenitude da realização profética, do cumprimento profético, está na pessoa e na obra de Cristo. Pedro afirma que a vinda de Cristo é o ápice do cumprimento, da comprovação das profecias. Portanto, a Bíblia está firmada em fatos históricos, em acontecimentos verdadeiros que comprovam a legitimidade, a veracidade das profecias registradas e, no caso desse texto, especificamente no Antigo Testamento. Mas, em último lugar, o apóstolo Pedro nos mostra que a Bíblia, e aí ele utiliza uma metáfora no versículo 19, que ele diz que a Bíblia é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Pedro entende, irmãos, que nós estamos num mundo tenebroso, num mundo de trevas. Mas em meio às trevas deste mundo, há uma candeia brilhando, há uma luz brilhando. E esta luz é a palavra de Deus. Nela nós encontramos a luz, porque nela nós encontramos a revelação de um Deus soberano, de um Deus misericordioso, de um Deus sábio que está no controle de tudo. A palavra de Deus é como candeia que brilha num lugar tenebroso, porque nela nós descobrimos a verdade a respeito de nós mesmos,
que somos pecadores, que nos afastamos de Deus e estamos sofrendo as mais terríveis consequências do nosso próprio pecado. A Bíblia é como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, porque ela anuncia que em Jesus há redenção, em Jesus há salvação, em Jesus há escape para a nossa vida, e nele nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira luz, porque ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Portanto, o discípulo do Senhor precisa a cada dia ter uma visão clara, exaltada e verdadeira das Escrituras. Ela é a palavra de Deus, ela é composta de profecias cumpridas e ela é uma candeia que está brilhando em lugar tenebroso. Volte-se para as Escrituras, leia com alegria, com expectativa, porque esta luz brilhará no teu coração. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.